A abordagem que eu vou compartilhar contigo tem o poder de ampliar sua capacidade de influência e persuasão. Imagina entrar num debate ou numa negociação e saber exatamente a melhor forma para convencer cada pessoa à mesa. Esse nível de poder de influência é algo que você pode alcançar quando você começa a compreender os diferentes perfis de negociadores, de interlocutores, e quando você começa a identificar as necessidades que movem essas pessoas. Veja que no processo de persuasão, tão importante quanto a força do seu argumento, argumentar bem, é a capacidade de criar uma sintonia, uma conexão com o outro. Por isso que uma das principais habilidades das pessoas persuasivas é adaptar a sua linguagem à linguagem do seu interlocutor, criando uma conexão mais forte. Nesse vídeo, eu vou explorar contigo os diferentes perfis de comportamento e vou te apresentar as melhores estratégias para influenciar cada um deles. Bom, primeira coisa, antes de tudo, a gente precisa sempre ter em mente a premissa de que as pessoas são singulares. Então, seria um equívoco tentar convencer alguém com um argumento que é muito impactante para você. O argumento que te convence talvez não convença o outro. A outra pessoa funciona de uma forma diferente. Ela tem uma outra percepção, ela vê o mundo a partir de uma outra perspectiva. Então a maestria está em tentar influenciar o outro a partir de argumentos que façam sentido para ele, de uma linguagem que faça sentido para ele. É por isso que pessoas muito influentes, elas são muito empáticas. É preciso empatia para você compreender o universo único e singular de cada indivíduo. Essa empatia pode ajudar você a compreender a forma como a pessoa pensa e, mais do que isso, a forma como o outro sente. Isso faz toda a diferença. O modelo de análise de perfil que eu vou te apresentar, ele vai te ajudar a compreender melhor, então, esses diferentes perfis comportamentais para que você possa interagir de uma maneira mais empática, gerando mais sintonia com essas pessoas. Vamos a ele? Então é o seguinte, antes de tudo, você precisa estar atento a dois traços característicos das pessoas com quem você estiver interagindo. O grau de dominância e o grau de formalidade. Deixa eu explicar isso para você. Primeira coisa, então, o grau de dominância está relacionado à tendência que algumas pessoas têm em tomar liderança, em assumir o controle e assumir a tomada de decisões. Pessoas com alta dominância são as pessoas que tendem a decidir rápido, a assumir, tomar para si a tomada de decisão. Geralmente são pessoas muito objetivas e muito assertivas, elas dão a letra, elas falam mesmo o que pensam e tudo mais com muita assertividade. Pessoas com menor dominância geralmente são pessoas um pouco mais tranquilas, elas são pessoas assim que não fazem questão de tomar a decisão, nem de assumir o controle, tem um perfil, digamos assim, um pouco mais condescendente. Vamos falar do segundo traço? O segundo traço é o grau de formalidade. Isso está relacionado ao quanto uma pessoa tem aderência com normas e regras e formalidades. Então, imagina assim, uma pessoa com alto grau de formalidade, ela tem muita disciplina com a regra. Em função disso, ela tende a ser assim, a manter uma certa distância emocional nas interações. Ela não cria assim muita intimidade, ela prefere um perfil mais formal, mais orientado às normas de conduta e comportamento. Enquanto uma pessoa com baixo grau de formalidade é uma pessoa, por óbvio, mais informal. Portanto, assim, não tem tanta aderência ou disciplina a formalidades e regras e ela tem uma disposição maior para criar intimidade, para uma dinâmica, uma aproximação mais emocional nas relações. Legal? Não tem certo nem errado, são só apenas diferentes perfis de comportamento, dois traços diferentes. Agora que você já conhece esses dois traços de dominância e formalidade, eu posso te apresentar os 4 perfis de comportamento. Vamos a eles. O primeiro deles é o que a gente chama de apoiador. O apoiador tem baixa dominância, não faz questão assim de assumir o controle e tomar a decisão, e ele também tem baixa formalidade, não é uma pessoa de regras, de normas, é uma pessoa mais de relacionamentos, mais de intimidade. Seu apoiador, vamos falar sobre o analítico. O analítico também tem baixa dominância, portanto, não é uma pessoa que quer tomar a decisão, assumir a frente e liderar. Contudo, ele tem uma alta formalidade
Então, é uma pessoa de normas, de regras, de registros, de documentação. Esse é o perfil analítico. Nós temos também, agora com alta dominância, o catalisador. Ele tem alta dominância, vai para cima, vai para a decisão, vai para a liderança. Esse é o catalisador. Contudo, ele tem uma baixa formalidade, é uma pessoa mais informal. E, em razão disso, é uma pessoa mais disposta e aberta para relacionamentos, para uma dinâmica mais emocional, mais íntima, mais próxima, digamos assim, né? Esse é o catalisador. E para fechar, nós precisamos falar sobre o dominador. Dominador também com alta dominância, uma pessoa que toma frente na decisão, assume a liderança nas interações. Contudo, ele tem uma alta formalidade. Então, ele não é muito da intimidade e dos relacionamentos mais emocionais. É uma pessoa mais do registro, uma pessoa mais daquilo que foi estabelecido, daquilo que foi formalizado. Então, esse é o dominador. Eu quero aprofundar com você o entendimento sobre cada um desses perfis, cada um desses estilos, e eu vou te revelar algumas estratégias super efetivas para que você saiba como persuadir cada um deles. Vamos a eles? Então vamos começar com um apoiador. Vamos falar do apoiador. Ele, por perfil, tem uma baixa dominância e também uma baixa formalidade, portanto é uma pessoa mais informal. A grande força de um apoiador é a sua navegabilidade social. Numa empresa ele navega por todos os departamentos, é bem recebido por todo mundo. É uma pessoa que não quer mandar em ninguém, baixa dominância. E baixa formalidade, uma pessoa mais informal, mais próxima e tudo mais. Todo mundo adora, ele é apreciado por todos, ele conhece todo mundo. A grande força dele é essa navegabilidade social. E a fraqueza? A fraqueza de um apoiador é uma certa dificuldade de se indispor. Ele vai ter muita dificuldade para falar não para você. E vai ser difícil para ele se envolver em embates ou discussões ou em competições. Ele é mais do agregar, é mais da aproximação. Agora vamos à grande necessidade desse perfil, é aquilo que o move e, portanto, é o ponto de influência. É aqui que você vai para influenciá-lo, para persuadi-lo. E a grande necessidade do apoiador é a socialização. O apoiador precisa socializar, ele quer pertencer, ele quer integrar o grupo, né? Então, algumas estratégias que podem ser muito efetivas para persuadir um apoiador é demonstrar consideração. Olha, pensei muito em você, lembrei de você, tomei o cuidado de encaminhar tudo para você e adoraria contar com a sua presença no evento tal, na reunião tal. Explicitar empatia e acolhimento, esse é um jogo do apoiador, né? Vamos falar agora sobre o nosso super analítico. Vamos decodificar o analítico, o perfil analítico. Lembra que esse aqui é baixa dominância com alta formalidade. Então, qual que é a grande força de um analítico? Ele tem uma forte visão de detalhes. Lembra que ele tem uma alta formalidade? Portanto, ele quer levantar todos os detalhes, quer avaliar todos os contratos, todos os registros, né? Contudo, não é uma pessoa que toma a frente nas decisões. Aliás, um ponto de vulnerabilidade do nosso analítico é uma tomada de decisão mais lenta. Eu me lembro de trabalhar com um colega analítico e eu me lembro que a gente se divertia porque ele queria comprar uma televisão especial, tecnológica, e ele estava comparando modelos e marcas e não chegava a uma conclusão. Quanto mais comparava, mais detalhes ele queria saber. E a gente começou a agitar um bolão na empresa para comprar a TV para o rapaz, porque ele não tomava uma decisão nunca, mas não deu tempo, ele acabou comprando a TV. Mas é uma decisão mais lenta, porque ele quer observar de novo, olhar o contrato, olhar mais um detalhe, planilhar, né? Qual que é a grande necessidade de um analítico? Qual que é o ponto de influência que vai fazer ele se mover, que pode ser o ponto para você persuadi-lo? É segurança. Analítico precisa de segurança. É por isso que ele precisa da planilha, do contrato, do documento assinado e tudo mais. Então, algumas estratégias para convencer e persuadir um analítico, trabalhar com fatos e dados. Quanto mais dados, o histórico de dados, o histórico, né, de resultados, isso vai ajudar demais. E oferecer a ele algum tipo de seguro ou garantia contratual, isso tudo funciona muito bem. Oferecer garantias a ele vai torná-lo muito mais seguro, né? Lembra de falar sempre numa linguagem mais formal, uma linguagem mais rica em informações. Se você usar uma linguagem muito informal, ele pode não ficar muito confortável. Então esse é o nosso analítico. Vamos falar agora sobre o catalisador. E aqui o jogo já mudou um pouco, porque agora a gente está falando de alta dominância. Uma pessoa que vai para cima, toma decisão, assume a liderança, é uma alta dominância. Contudo, no caso do catalisador,
com baixa formalidade. É uma pessoa mais leve, mais informal, né? Então a grande força de um catalisador é a energia, uma disposição que eu não sei qual é a origem, mas eu nunca vi. É uma fonte de energia, um desejo de fazer acontecer muito legal, que faz dessa pessoa uma pessoa com muita energia e mais informal, uma pessoa muito agradável de conviver, né? Mas o detalhe é que ele quer realizar tudo. Pense muito bem antes de convidar o catalisador para alguma coisa, porque ele aceita, né? Ele topa tudo e vai. E qual que é a fraqueza desse perfil? Qual é o ponto de vulnerabilidade? Ele perde o foco com muita facilidade. Como ele tem esse traço mais informal, ele se conecta com as pessoas, um convida ele para um café, o outro chama para o happy hour e o outro pede a participação dele na reunião, ele quer em tudo. E aí, você que é catalisador, cuidado com isso, mantenha o foco, isso é muito importante. Então, esse é o ponto de vulnerabilidade. Mas vamos à necessidade, vamos àquilo que move o catalisador, que é o ponto de influência, onde você vai trabalhar para se conectar e para ser mais persuasivo no seu argumento. A grande necessidade e busca de um catalisador é reconhecimento. Ele quer provar que fez a diferença, ele quer merecer o destaque, ele precisa ser reconhecido. Então, algumas estratégias que você pode utilizar sabendo disso é enfatizar, a partir da sua proposta e do seu argumento, quais são as oportunidades de destaque que ele pode ter. Uma coisa do tipo, ó, seguindo por essa linha, a sua área será a primeira, né? Vai ser antes e depois, é você que vai ditar o ritmo dos projetos e tudo mais, e a sua intervenção vai mudar antes e depois, vai mudar completamente o jogo. Então essa oportunidade de reconhecimento, de visibilidade, funciona muito bem como catalisador. Agora, lembra sempre de usar uma linguagem um pouco mais informal e cuidado para não sobrecarregar o catalisador com planilhas, com dados, porque ele não é assim, é uma pessoa mais do diálogo, do relacionamento e não desse monte de dados e tudo mais, né? Então esse é o catalisador. Faltou nós aprofundarmos o dominador. Aqui a gente continua com alta dominância, só que agora com alta formalidade também. Então note que o dominador é uma pessoa mais da planilha, uma pessoa mais do registro, da formalidade. Ele não é uma pessoa muito aberta assim à intimidade, sabe? Uma abertura mais emocional para relacionamento. Não é muito o jogo de um dominador, como o próprio nome dominador sugere, né? Então, qual a grande força dele? Foco e determinação. Estabelecer um foco, ter um objetivo na cabeça, vai até o fim. É muito determinado. E qual é a vulnerabilidade ou a fraqueza? Olha, eu tô para te dizer que essa grande força que ele tem acaba virando fraqueza em função da intensidade. É tanto foco e tanta determinação que ele acaba se tornando, pode vir a se tornar inflexível, beirando até a teimosia, sabe? O que cria um grande desafio, né? Que coloca um grande desafio no sentido de tentar persuadi-lo ou convencê-lo, né? Então vamos à grande necessidade de um dominador, o que o move, qual é o ponto de influência que você pode trabalhar para persuadi-lo? A realização. Dominador que se preza está em busca de alguma meta, ele tem algum sonho, alguma realização na cabeça. Provavelmente você já sabe, se você convive com ele, qual é o grande sonho, qual a grande meta. Se você não convive e está interagindo inicialmente com ele, procure descobrir o que essa pessoa está buscando. E as melhores estratégias para persuadi-lo, então, é argumentar a partir desse direcionamento, a partir desses objetivos. É provar para ele que, seguindo a linha que você propõe, ele vai chegar mais perto desses objetivos dele, né? Lembra de usar uma linguagem bastante objetiva e rápida, porque ele tem alta dominância, não tem tempo a perder, mas cuidado para não escorregar em informalidades, porque o jogo dele é um jogo um pouco mais formal. Uma dica de ouro é jamais entre em confronto com o dominador. Você não vai conseguir provar que ele está errado, então é melhor você usar um argumento do tipo, olha, entendo a sua linha e parece muito razoável, e em função disso queria até te propor um outro caminho, e aí, mas nunca buscando o confronto ou a divergência aberta. Legal? Então assim que a gente vai convencer um dominador. Agora você já conhece os 4 perfis e eu convido você assim a desenvolver algumas habilidades para poder colocar em prática esse superpoder de persuasão com base no entendimento dos perfis, né? Então 3 coisas que você deveria dominar. A primeira delas é a capacidade de identificar os perfis dos interlocutores rápido. Conversando e interagindo, você logo percebeu, temos um analítico aqui, né? Você conversou com ele, ele te contou como é que foi a troca do carro, a escolha da viagem, ele estudou 1000 sites e planilhou tudo. Você fala, tem um analítico aqui, né? Ou senão ele já foi fofo com você, já mostrou as fotos da família. Eita,
tem um apoiador aqui. Então, a primeira habilidade que você tem que dominar é identificar rapidamente o perfil, né? Aí depois disso, a segunda habilidade é adaptar a sua estratégia, a sua abordagem. Tem alguns comunicadores que só têm uma maneira de persuadir, que é com base na planilha, o outro é só com base na eloquência. Você precisa aprender a adaptar a sua estratégia a cada um dos perfis. Então, se você estiver conversando com um dominador, adapta a estratégia lá para a realização. Está falando com o analítico, adapta para segurança. Então, essa adaptabilidade, esse jogo de cintura. E, finalmente, uma terceira habilidade é o ajuste da linguagem. Lembra que alguns perfis são mais formais, e aí é muito importante para criar sintonia você usar também uma linguagem mais formal. E para aqueles que são mais informais, a gente pode se comunicar de maneira muito leve, né? Então, primeiro identifica o perfil, depois adapta a estratégia e depois ajusta a linguagem. Isso vai oferecer a você um poder de persuasão, vai potencializar sua capacidade de influência de uma maneira muito legal, né? Agora que você já conhece todos esses perfis e os seus pontos de influência, suas grandes necessidades, é muito importante praticar isso tudo, né? Porque você vai perceber que você vai começar a identificá-los de maneira quase que automática. E você também vai começar a ajustar sua abordagem e linguagem de maneira mais automática, mas como um esporte. Na verdade, é muito parecido com o esporte. Você tem que praticar isso constantemente e vai ficando automático. Você vai sistematizando a maestria em termos de persuasão. Você pode começar identificando o perfil das pessoas com quem você interage com mais frequência, seus colegas de trabalho, as pessoas da sua família, e aí você vai perceber, à medida que você vai ajustando a linguagem, como melhora a sintonia. Então, compreender esses perfis vai nos ajudar, vai te ajudar não apenas a ser mais influente ou persuasivo, mas também, e acho que até antes de tudo, vai te ajudar a construir relacionamentos assim mais agradáveis, mais saudáveis e muito mais harmoniosos, né? Eu tenho que fazer só uma ressalva. Perceba que quando você domina esse processo, essa capacidade de decodificar cada um dos perfis lá, o analítico, esse cara aqui é um dominador, deixa eu ajustar, isso vai elevar muito a sua capacidade de influência e a força da sua abordagem, do seu argumento. Mas é muito importante que você use isso de maneira leal, ética e responsável, né? A gente tem que ser persuasivo quando a gente quer convencer as pessoas sobre coisas e aspectos que são bons para elas, né? Que vão ajudar essas pessoas, né? Que vão contribuir com essas pessoas. Porque aquelas pessoas que buscam convencer o outro de coisas que são prejudiciais, isso não é persuasão. Isso aí é manipulação e esse é o tipo de jogo que nem eu nem você gostamos de jogar. Então deixa a manipulação para lá, sempre com uma intenção genuína, vamos argumentar sempre com uma intenção verdadeira, cristalina, no sentido de melhorar a vida das pessoas, né? De oferecer algo que vai ser muito bom para a pessoa. Meu desejo sincero é que você possa usar esse poder de persuasão para impactar positivamente a jornada das pessoas com quem você tiver a oportunidade de interagir, mas que você use também isso para construir relacionamentos mais saudáveis, mais harmoniosos, relacionamentos muito preciosos. Um grande abraço, sucesso e felicidades para você.